Boa noite, metanoias, tudo bem? Hoje nós queremos aqui trazer uma palavra, tá? Uma palavra curta, né? Rápida, sobre algo que nós temos passado, né? Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em tudo isso que está acontecendo no mundo. Amigos, nós parentes, né, conhecidos, colegas, irmãos em Cristo. Então a gente tem passado aí por momentos bem difíceis de perda, né? Então essa reflexão que nós queremos trazer agora nesse momento é relacionado a isso, a perdas, tá? Agora é bem verdade que perda não é somente perda de morte, né? Mas existem inúmeros tipos de perda. Então a perda da morte está muito, digamos assim, em evidência, né? Nesse momento que nós estamos passando com essa pandemia. Mas é bem verdade que simultaneamente com todas essas perdas também acontece inúmeras perdas, né? Não necessariamente que seja só a perda pela vida de alguém. Mas eu quero aqui trazer para nós, né? Porque é uma coisa recíproca para todos nós. Nós aprendemos juntos com essas reflexões, nós aprendemos juntos porque é algo que vai, que vem, né? E eu acredito que você aprende, eu também aprendo. Então eu quero falar aqui sobre 3 atitudes que nós devemos tomar diante de uma perda, tá? Eu não sei o que você perdeu esses dias, eu não sei que tipo de perda, né, está sendo, que está acontecendo agora na sua vida, tá? Mas não importa qual é o tipo de perda, tá? Seja ela um emprego, seja ela um ente querido, seja ela um objeto, seja ela um amigo, seja uma amizade, seja o que for, não importa. Foi perda, né? Vai consequentemente trazer tristeza. Não importa qual seja a perda, seja ela material, seja ela física, né? Seja ela sentimental, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo de sentimento chamado tristeza, tá? E eu quero dizer aqui 3 coisas que nós devemos, 3 atitudes básicas, lógico que existem inúmeras atitudes, mas eu quero trazer 3 atitudes básicas, né? Para nós tomarmos diante de uma perda, seja ela qual for, seja qual for o grau. Primeiro, orar. A primeira atitude para a gente tomar diante de qualquer perda, certo? É orar. Por quê? Porque a oração vai garantir o fortalecimento, vai garantir a direção e sabedoria nesse momento, tá? Então, orar é um dos primeiros passos para que a gente possa tomar uma direção diante de uma perda, seja ela qual for. E o segundo passo, né, ou a segunda atitude para se tomar diante de uma perda é confiar. Confiar em quem? Em Deus e em si, tá? É confiar. Por quê? Porque confiando em Deus e em si mesmo, a gente vai passar a entender que Deus está no controle de tudo e a gente vai descansar, tá? E confiando em si, porque a gente sabe que a gente vai conseguir vencer e continuar. E por falar em continuar, essa é a terceira atitude que nós devemos tomar diante de uma perda. A primeira é orar, a segunda é confiar e a terceira é continuar, tá? Por quê? Porque continuar vai nos fazer superar. Continuar vai nos fazer, vai nos remeter que nós podemos sim vencer qualquer coisa. Então veja só, nós não podemos achar que isso que nós perdemos, seja uma pessoa, seja um objeto, seja uma quantia
financeira, seja uma amizade, eu estou falando de qualquer tipo de perda. A gente tem que ver que isso, aquilo ou aquela pessoa que nós perdemos, ela fez parte da nossa vida ou ainda faz parte da nossa vida, porque a gente ainda não se desligou emocionalmente, a gente ainda gosta, ou a gente ainda pensa naquele objeto, a gente ainda pensa naquele emprego, a gente ainda pensa naquela pessoa que se foi. Agora, o que a gente faz com isso? A gente tem que entender o que para poder continuar. A gente tem que entender que isso que foi perdido fez parte ou faz parte de uma certa forma da nossa vida, mas que não é a nossa vida. É isso que a gente tem que entender. Fez parte ou faz parte da nossa vida. Fazer parte é uma coisa, ser a nossa vida é outra. A nossa vida é Deus e a nossa vida é nós mesmos. Então, a nossa vida somos nós somos a nossa vida. Tudo que está ao nosso redor é parte da nossa vida, mas a nossa vida somos nós, tá? E Deus, porque o fôlego de Deus foi colocado em nós e é entranhável em nós. Então é nós e Deus, Deus e nós, né? Então assim, não que nós precisemos, não que nós não precisemos das outras pessoas ou das coisas. Nós precisamos das coisas e nós precisamos das pessoas. Por isso que quando nós perdemos, nós nos entristecemos. Claro que nós precisamos, mas nós não dependemos delas para viver. Há uma diferença muito grande. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos das coisas, nós precisamos, mas nós não dependemos delas para viver. Nós dependemos de nós mesmos e de Deus, né? Então, é esse o fato que nós temos que entender. Por quê que é importante nós sabermos disso? Porque toda perda traz tristeza e toda tristeza traz desespero, né? A gente fica meio que sem saber o que fazer, querendo aquilo ali de volta. Mas os passos são esses, tá? Orar, confiar e continuar. E outra coisa, existe duas características para a perda. Ela pode ser uma perda permanente, ela pode ser uma perda temporária. Tem perdas, tá? Que a gente não sabe ao certo se ela é temporária ou se ela é permanente, tá? Então, nesse sentido, vamos supor, se eu não sei se essa perda é temporária ou se ela é permanente, eu tenho que aprender a esperar, porque o tempo é que vai dizer, né, se essa perda ela é permanente ou ela é temporária, contando que eu esteja dentro dos 3 passos, que é orando, confiando e continuando, né? E o tempo vai dizer se essa perda é temporária ou se essa perda é permanente, tá? E qual a diferença da perda temporária para a perda permanente, né? Agora, se porventura a gente sabe que essa perda, se a gente já sabe, essa perda ela é permanente ou essa perda ela é temporária, aí a gente vai ir para o segundo passo. Se eu não sei ainda se essa perda é temporária ou permanente, eu tenho que esperar, né? Eu tenho que ter paciência e aguardar. Mas se eu já sei, como por exemplo, falecimento de alguém, é um exemplo disso. Se eu sei que essa perda ela é permanente, foi alguém que partiu, que se foi, que chegou o seu momento, então eu já sei que essa perda ela é permanente. Então, se ela é permanente, o que é que nós temos que fazer diante de uma perda permanente? Recomeçar. Recomeçar. Não é fácil, mas é recomeçar. Se houve uma quebra, houve um término de um relacionamento, né? De uma amizade, de um relacionamento afetuoso, de, sei lá, não importa, e você tem a certeza de que essa perda ela é permanente, tem que recomeçar. Simples assim. Se é temporária, eu tenho certeza que é temporário. Eu parei de fazer aqui o meu trabalho, eu perdi esse emprego, mas é temporário. Então, se você sabe que é temporário,
que você vai novamente ter novamente aquele emprego, ou ter novamente aquele cargo, ou um outro emprego, você sabe que você não vai ficar desempregado pro resto da vida. Então, se é temporário, você sabe que vai ter aquilo ali novamente, o que você vai fazer? Você vai aprender com essa perda. Então, toda perda temporária devemos aprender, toda perda permanente devemos recomeçar. Simples assim, tá? E toda perda traz uma dor, toda dor traz uma tristeza. E isso se mistura dentro da gente, né? Essa mistura de sensação de perda com sensação de dor e tristeza, e isso vira algo, né? Se torna como um entalo, uma pedra dentro de nós, e que pode nos fazer paralisar, tá? Então essa tristeza, essa dor, nós não podemos deixar essa dor nos vencer. E quando é que a gente sabe que essa dor está nos vencendo? Quando ela consegue nos paralisar, quando ela consegue nos fazer procrastinar, quando ela consegue fazer com que a gente não venha fazer as nossas atividades naturais, as nossas atividades normais que nós fazemos todos os dias, tá? Então, quando nós sabemos que estamos vencendo essa dor, quando a gente mesmo sentindo, mesmo sabendo que ela tá ali dentro, mesmo sabendo que aquela angustiazinha tá ali, a gente consegue trabalhar, a gente consegue se alimentar, a gente consegue fazer o nosso propósito, nossos objetivos, a gente consegue se relacionar com a família, a gente consegue se relacionar com os amigos, mesmo sentindo, tá? Ou seja, não somos dominados pelo sentimento da tristeza, porque a perda traz a dor da tristeza, não é verdade? Então, o que nós devemos fazer para que essa dor não nos vença? Nós devemos processar, assimilar e se libertar. Não é fácil, tá? Mas também não é impossível. Então, lembre-se disso. A dor vai estar aí. Agora, saiba de uma coisa. A dor, ela tem um tempo determinado para estar aí dentro do seu coraçãozinho. Ela tem um tempo determinado, que muitas das vezes nós não sabemos esse tempo. Mas tem um tempo determinado de duração, tem um tempo de durabilidade, vai passar. Saiba disso. Essa tristeza por essa perda, essa tristeza, essa dor vai passar. Se você, principalmente, se nós seguirmos esses passos, cada vez que ela apertar um pouquinho, vai orar. Cada vez que você achar que vai sucumbir, confia. E cada vez que você quiser parar, continua. Essa é mais uma dica detox para nós. Fique com Deus e na paz.